suba a minha oração como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos podem ter aceito. Aleluia, amém. Glorificamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá nesta noite de transmitir a sua palavra através da espiritualidade aqui do nosso pastor Alex, que nos convidou. Deus o abençoe por nos confiar aqui a oportunidade. Deus abençoe a vida do diácono Jairo, que nos mandou ali a mensagem, nos convidando para estarmos aqui nesta noite. Deus abençoe a vida do Lucas, diácono Lucas, Gustavo. Deus abençoe a vida do nosso irmão Denis, toda a família aqui. Eu estou vendo ali o Tonho, amigo nosso, desde há tempos, né? Tonho está aqui também, é um prazer tê-lo conosco, uma bênção. E nós estamos aqui no culto temático e coube a nós trazermos uma palavra referente à oração. Confesso para os irmãos que eu pensei neste culto, pensei em alguns versículos que falavam sobre a oração, lemos e veio um texto ao meu coração. Eu quero ser fiel a esse texto e quero convidar a igreja para que, juntamente comigo, abramos as nossas Bíblias em 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, no seu capítulo 4, o verso 9 e o versículo 10, que nos diz assim. Todos encontraram? A Marlete podia encerrar aqui a mensagem, estava bom? Glória a Deus, como se diz os irmãos, fiquei no estreito. É bênção. Glória a Deus, Deus abençoe. Que diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus me concedeu o que me tinha pedido. Amém. Graças a Deus aqui por esta leitura. Eu sei que os irmãos são bons leitores da palavra de Deus. E tem um versículo antes aqui do que eu li, o 8, que dá aqui alguns nomes. Aliás, aqui o contexto aqui é a descendência de Judá, a descendência de Yehudá, que é Judá. E no verso 8 aqui, com certeza os irmãos já leram, já pregaram, já sabem, o Cós, né? Na verdade é Cós. Os irmãos certamente aqui, né, já falaram sobre Cós, conhecem muito a história dele, né? Amém? Os irmãos conhecem Cós? Pelo menos o Anube, alguém conhece o Anube? O Anube acho que conhece, né? Não tem como conhecer o Anube. Nem os Obeda, o Arahel, o Arrum, são nomes conhecidos. É claro que não são, irmãos. Pois o autor aqui, irmãos, ele está falando sobre a descendência, ele está descrevendo uma genealogia e ele precisa ser bem sucinto. E Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro, ele disse algo muito interessante na sua segunda carta, no capítulo 1, lá no finalzinho. Ele diz assim, sabendo primeiramente isto,
Em outras palavras, você quer ler a Bíblia, você quer, antes de tudo, primeiramente isso, antes de você ler, antes de você fazer uma retórica, antes de você fazer uma oratória, primeiramente isto. Toda profecia da Escritura não foi de particular interpretação. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você debruça diante da Bíblia, tendo este conceito de que ela é inspirada por Deus, a tua forma de ler é outra. A tua forma de estar diante da palavra, ela é diferente. Então Pedro ele diz: opa, antes de qualquer coisa, primeiro você tem que aprender isto, este livro, esta escritura. Escritura no sentido de documento legal, como uma casa que tem uma escritura, um documento legal. Pedro está dizendo, este documento, esta palavra, ela é inspirada por Deus. Inspirada pelo Espírito, pneuma, que também é traduzido por sopro, vento. Quando nós estudávamos, éramos pré-adolescentes, fazíamos parte do fundão. O fundão sempre foi conhecido, né, na escola. Só tinha um preconceito com o fundão, né? Pastor Alex tem cara que fazia parte do fundão. O Jairo já era aquele que ficava mais na frente, o Gustavo, né? E tinha o fundão, tinha uma professora Berenice. Às vezes ela chegava e dizia: vamos separar esse fundão aí que não dá certo. E às vezes a gente ficava meio que distraído, já com aquele um pouquinho do déficit, né, de atenção. E às vezes ela parava e fazia pergunta para saber se estava prestando atenção na aula. E o fundão ali era muito lindo. E tinha o costume de um fundão. E ela dizia essa expressão: opa, não pode soprar aí, hein? Não pode soprar. E o que Pedro está dizendo é isso: é o sopro. O Espírito de Deus soprava. O Espírito de Deus soprava. E o escritor escrevia, ele estava inspirado, e Deus soprando, o Espírito de Deus soprando. E o autor aqui de Crônicas, o escritor, ele está escrevendo inspirado. Paulo diz: toda a escritura, não é metade, não é só o velho, não é só o novo, toda ela, cada vírgula, como diz o judeu, cada iute, cada cutis, cada palavra, cada menor letra, foi Deus, cada vírgula, o Espírito Santo foi mandando, soprando, cada nome, e o Espírito Santo está soprando. De repente ele diz: Jabes. Mas peraí, por que Jabes? Nós estamos aqui descrevendo uma genealogia, mas o Espírito Santo diz: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas por que Jabes? Ele era filho de quem? Ele é pai de quem? Parece que está meio descontextualizado. Mas o que eu sinto aqui, irmãos, é que quando o autor está escrevendo, Deus diz: eu vou abrir um parênteses. Eu vou abrir um parênteses e diz: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E tem hora, irmãos, que Deus ele fala assim, ele abre um parênteses. E aqui Deus está abrindo um parênteses e diz, e sopra o nome de Jabes, que na verdade não é Jabes, é Iabetes, porque nós sabemos que no hebraico não tem a letra J, ela só vem na Idade Média, mas é o Yud, Iabetes, Iabetes que quer dizer peso, Iabetes que quer dizer dor. Diz que ele foi mais ilustre do que os seus
seus irmãos. E como eu disse, Deus abre um parênteses. Mas como assim, irmão Edson? A história não era dele. É mais ou menos assim: você chega em uma festa e o seu nome não está na lista de convidados. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, ia ter ali a consagração de obreiros. E Deus manda Samuel para a casa de Jessé. E ele chega lá para consagrar os obreiros, ou para consagrar o obreiro. E Jessé ali apresenta os seus filhos. Vem o Eliabe. E Samuel até pensa: certamente está diante de mim um ungido do Senhor, porque Deus havia rejeitado a Saul. Mas Deus ele fala para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Eu fiquei pensando, já pensou se Samuel unge o Eliabe? Deus já tinha rejeitado Saul, ele ia ungir outro rejeitado, ia dar um problemão. Mas Samuel estava na direção de Deus. E diz ali, irmãos, que vem o Eliabe, vem Abinadab, vem Samar. Diz que vem os 7 filhos ali. E não era nenhum deles. E Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os mancebos? O original mais certo é: estão todos aqui? E Jessé responde assim: tem o menor. E a palavra é Catã. Catã, irmãos, é pequeno. É algo que não tem muita importância. Adolescente, é jovem. Interessante que aqui em 1 Samuel 16, Davi é o 8º. Mas lá em 2 Crônicas diz que ele é o 7º filho. Porque às vezes, irmão, na fila vem até quem não é, para tomar o seu lugar. Mas Deus, ele sabe. Davi não estava na lista de Jessé, mas ele estava na lista de Deus. Aleluia, glória a Deus. A história não era dele, mas Deus estava na lista de Deus. A história não era de Jabes, mas Deus disse: abre um parênteses. Sabe quando a história não é sua? Lembra daquela mulher de fluxo do sangue? Diz que Jairo, o principal da sinagoga, ele vai até Jesus para que Jesus ressuscite a sua filha. E Jesus então vai até ele. A história era de Jairo. O texto começa a narrar a história de Jairo. De repente, abre um parênteses para entrar a história de uma mulher de fluxo, com fluxo de sangue, uma mulher enferma, que era como imunda para a época, mas ela tinha uma fé, e ela disse: tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A história não era dela, mas ela entra na história por causa da sua fé. A história não era dela, mas ela entra na história porque ela cria. E a nossa vida é assim: você não fazia parte da história, mas tem momento que Deus ele para a história e abre um parênteses para criar uma outra história dentro da história. E essa história é a sua história. Essa é a história. Glória a Deus. Eu fico imaginando Jesus ali na casa do fariseu Simão. Foi convidado para um jantar de gala. E uma mulher, irmão, jamais participaria de um jantar desse. E no meio do jantar entra uma pecadora para ungir Jesus. Uma mulher que não foi convidada, mas que entrou para ungir Jesus. A história não era dela. Semelhante a de Betânia, que também
ungir Jesus, e alguém até reclamou, com perfume, com unguento caríssimo, podia ser vendido e dado aos pobres. E Jesus responde para ela: filha, perdoados são os teus pecados, deixa em paz, porque eu digo para vocês, onde este evangelho for pregado, o nome dela será inserido para a honra dela. A história não era dela, mas ela foi inserida na história por causa da sua fé. E aqui, irmãos, o contexto vem falando da genealogia. De repente para e diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E como eu disse, o nome Jabes é Iábedes, que lembra muito Ábisfe, que é tristeza. Ábisfe é dor, e lembra tristeza, lembra peso. O nome dele lembra peso, tristeza. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que esse Jabes, esse Iábedes, porque diz que parece que foi difícil o parto, e a mãe dele colocou o nome dele de Jabes, por causa das dores. E Jabes lembrava a tristeza, Jabes lembrava a dor, mas ele foi mais ilustre, porque a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Para nós aqui, irmãos, aparece ilustre, mas o hebraico diz kaved, e essa palavra kaved é uma palavra polissêmica, é uma palavra que tem dois sentidos. O primeiro sentido, kaved é peso, kaved também é tristeza, kaved é fardo. Quando Israel estava no Egito, e Moisés disse: deixe meu povo ir, disse para Faraó, para que eles vão ao deserto me cultuar. Em dado momento ali, Faraó ficou irado e disse assim: vamos aumentar o serviço desse povo. Esse povo está dizendo que é cultuar o Senhor aí. Sabe o que é isso? Isso é que esse povo está ocioso. Vamos tirar a palha e vamos buscar palha. Vamos deixar mais árduo. A palavra que ele usa ali é kaved, peso. Vamos oprimir. Kaved é peso, é dor. Mas kaved também é honra. Mas kaved também é glória. E por que será que esta palavra está aqui de duplo sentido? É porque Jabes, irmãos, ele tinha dois caminhos. O primeiro caminho, ou ele aceitava o que ele era. Não, eu sou dor. Não, eu sou aflição. E geralmente quando se dava o nome era sina, era o seu destino. O Jabes aceitava o seu destino. Não, meu destino é este, a minha sina é essa, eu sou aflição, para mim não vai dar certo. Ele tinha esse caminho, mas ele tinha um outro caminho, o caminho da honra, o caminho da vitória. E esse caminho, ele diz: espera aí, eu vou pegar este caminho. Este caminho é o caminho da oração, este caminho é o caminho da busca, este caminho é o caminho de buscar ao Senhor, porque Deus pode mudar destino. E diz a Bíblia que ele invocou o Deus de Israel, e Deus o ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouviu a oração de Jabes e mudou a sua história. Por quê? Porque Jabes
escolheu o caminho da oração. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: quando você busca um caminho da oração, de invocar o nome do Senhor, Deus ele atende. E nesta noite, o Senhor nosso Deus está aqui para que você invoque o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele escolheu buscar a Deus. E eu quero perguntar nesta noite: qual é o teu contexto? Eu quero perguntar nesta noite: qual é a sua história? A Bíblia diz: foi Jabes mais ilustre. Não é que ele era, ele foi. Lá em Gênesis, a Bíblia diz assim: vai Homer Elohim, disse Deus, Irie Or, haja luz. Vá Irie Or, e houve luz. Haja luz, e diz que houve luz. A expressão é Irie Or, vá Irie Or. Houve, ou seja, não era, tornou-se, apareceu. E Jabes não foi diferente. Diz que ele não era, mas a Bíblia diz: vá Irie e Abedes. Ele não era, mas ele foi, porque Deus ouviu a oração de Jabes. Eu quero dizer uma coisa: que nós não éramos, mas o Senhor, pela sua graça, nos fez. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus muda a história. Ele se tornou, porque ele confiou no Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que a oração de um justo pode muito dos seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas tentações que nós, contudo ele orou. Contudo ele orou. Contudo ele orou. A oração muda o contexto. A oração muda vidas. A Bíblia diz lá, irmãos, em Gênesis, que Adão, irmãos, teve um filho por nome Sete. E Sete teve um outro filho também por nome Enos. E a Bíblia diz que a partir de Enos, então, começou a invocar o nome do Senhor. A partir de Enos começou a invocar. É como se invocar o nome do Senhor passou a ser conhecido através da vida de Enos, porque Enos começou com certeza influenciar vidas, influenciar gerações. Gerações são influenciadas quando a igreja se coloca de joelhos. Gerações são mudadas quando a igreja se prontifica a orar. Nós vemos que lá, irmãos, em Israel, teve um grande avivamento nos dias de Samuel. Sabe por quê? Como disse a nossa irmã Arlete, porque começou com a oração de Ana. Samuel foi resultado de uma oração. João Batista foi resultado da oração. Quando Zacarias estava lá no templo orando, o anjo Gabriel lhe apareceu e lhe disse: a tua oração foi ouvida e tua esposa conceberá. Louvado seja o nome do Senhor, mudando ali o contexto e a história de Israel, porque a história muda quando a igreja se prontifica a orar. Enos, a partir de Enos, começou a invocar o nome do Senhor. E quando a gente olha, irmãos, lá em Gênesis, que a Bíblia começa a descrever as genealogias,
ela vem trazendo a genealogia de Caim. E na genealogia de Caim, irmãos, é bem verdade que tem alguns nomes ali que se destacam na música, nas artes, na engenharia. Mas, irmãos, era uma geração que estava apenas buscando as coisas desta vida, desta terra. Eu pergunto para os irmãos, com qual idade morreu Caim? Com qual idade morreu Tubal-Caim? A Bíblia não dá. A Bíblia não tem a expressão, ele viveu Caim. Porque, irmãos, quando o homem ele está fora da presença de Deus, não é voltado para Deus. Nós vemos só essa expressão na geração de Sete, na geração de Enos. E nós vemos também que na geração de Enos tem grandes homens que se destacam em suas profissões, como Noé foi um grande engenheiro naval, se nós fôssemos considerá-lo nos dias de hoje. Mas o que predominava nesta geração era, a partir de Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Quando nós olhamos para Enoque, o que destaca é, Enoque andava com Deus. Quando nós olhamos para Noé, diz que Noé era pregoeiro da justiça. Por quê? Porque, irmãos, era uma geração que invocou o nome do Senhor, que buscou o nome do Senhor. A oração muda contexto, a oração muda a vida. E a Bíblia diz que Jabes foi, ele não era, mas ele passou a ser, porque ele escolheu o caminho de buscar a Deus, o caminho de invocar ao Senhor. E nesta noite, se você buscar o caminho de invocar, Deus muda a história, mas a igreja precisa orar. Se eu tivesse que dar um tema para a minha mensagem nesta noite, seria: não perca a conexão com os céus. Não perca a conexão com os céus. Nós vemos que hoje, irmãos, tudo funciona pela internet. E sem internet hoje já tem empresas que param. A nossa vida para, porque muitos precisam. Eu lembro que um tempo atrás a minha filha Ruth, ela mandou mensagem para mim e falou: pai, põe no meu celular aqui, que nós estamos trabalhando na escola aqui, eu preciso conectar aqui. E disseram que para conectar aqui para fazer umas buscas aqui, umas pesquisas. Então, eu falei: tá bom, vou colocar. Ela precisava se conectar para ter algumas informações. Porque quem se conecta, irmãos, ele tem algumas informações. No Velho Testamento, lá em Êxodo, no capítulo 30, Deus fala para que Moisés preparasse um perfume e dá a ele ali algumas especiarias, para que ele fizesse ali algumas especiarias, e a Bíblia chama esse perfume de incenso sagrado. E incenso sagrado, irmãos, na Bíblia, quer dizer Ketoret quer dizer incenso em hebraico. E esta palavra Ketoret quer dizer, irmão, algo que vincula, vínculo, que conecta, é conexão. E Deus disse para Moisés para que ele fizesse esse incenso. E o incenso na Bíblia, irmãos, representa a oração. Por isso que diz o salmista: suba a minha oração como incenso. Porque o incenso, irmãos, simboliza a oração no Velho Testamento. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, capítulo 8, a Bíblia diz, irmãos, que o anjo estava com incensário de ouro, e as orações começavam a subir, e aquele incensário dele ia se enchendo, e quando se encheu, diz que ele foi até o altar de ouro, e colocou toda aquela oração sobre o altar de ouro, e aquilo subia diante
diante de Deus. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, a oração que você faz não fica na terra. A oração que você faz sobe diante de Deus. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, e é algo tão glorioso, irmãos. O incenso agradece, um perfume, irmãos, que subia. E quando você ora, você tem, irmãos, alguns privilégios, algumas informações privilegiadas, você sabia? Davi, ele disse assim, ó, vale mais estar um dia em seus átrios do que em outras partes mil. Davi era judeu, da tribo de Judá. Davi não era levita. Então ele se limita na sua experiência. Ele diz, vale mais estar no átrio. Nós sabemos que o tabernáculo, ele tinha a parte externa, que era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Para adentrar, irmãos, no lugar santo e no lugar santíssimo, só sacerdote. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. E Davi não ia falar de algo que ele não tinha experiência. Ele tinha experiência com o átrio. Mas ele diz, é melhor estar no átrio do que em outras partes mil. Mas quando o sacerdote iria oferecer incenso, ele tinha que adentrar no lugar santo. Ele tinha que oferecer na parte da manhã e na parte da tarde. Em 12 em 12 horas. No primeiro turno e no segundo turno. Em 12 em 12 horas. E nós sabemos que o número 12 na Bíblia fala de autoridade. Por isso que quando Deus, ele cria um luminar maior e um luminar menor, ele diz um para governar o dia, é governo. E o luminar menor, depois de 12 horas, para governar a noite, é governo, é autoridade. E quando você ora, você passa a ter autoridade, mas não a autoridade sua, mas a autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida. Glória a Deus. E o sacerdote tinha que adentrar no lugar santo, na parte interna, porque a visão de quem está dentro é diferente da visão de quem está de fora. Eu fiquei pensando, irmão, o tabernáculo do lado de fora não era algo assim tão vislumbrante. Era de pele de texugo. E quem sabe ali com o sol aquilo era algo bem rústico. Mas do lado de dentro, irmãos, era muito ouro, era muita prata. Do lado de fora, irmãos, quem olhava para o lado de fora não dava nada. Mas quem olhava do lado de dentro ficava vislumbrado com tamanha riqueza, com tamanha grandeza. Mas quando você ora, Deus, ele te manda, ele te coloca para o lado de dentro, e a sua visão muda. Quando você se afasta de Deus, irmãos, você começa a olhar do lado de fora, a sua visão fica meio que míope, fica meio que difícil. Mas quando você está do lado de dentro, a sua visão é diferente. O salmista tinha uma visão quando ele estava do lado de fora. Ele observava o quê? Os ímpios crescendo, os ímpios prosperando. Aí diz, até que eu entrei do lado de dentro. Glória a Deus. E quando você entra, irmão, no lugar santo, no lugar santíssimo, a sua visão começa a mudar. A sua interpretação de mundo começa a se diferenciar. Glória a Deus. E nesta noite o Senhor quer abrir a tua visão. O Senhor quer te mostrar coisas grandes. Mas Ele diz assim na sua palavra, clama a mim. Clama a mim que vai ter resposta. Clama a mim responder-te-ei. Eu vou anunciar coisas grandes. Não é aquilo que você está acostumado a ver. Não, é coisa que você não sabe. Porque nosso Deus é Deus de coisas grandes, de coisas preciosas. A oração leva, irmãos. Aleluia. A
caminho da súplica. Diz que ele invocou, invocar, irmão. O original diz, chamou de voz alta. Pediu socorro. Glória a Deus. No Deus de Israel, ele diz que Deus ouviu, porque Deus ele ouve. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Não, Deus ele ouve. E te dá um escape, te dá uma solução, e te abre uma porta, aleluia, vem. Salmo 119, irmãos, versículo 18. Se você puder acompanhar, o Salmo 119, na verdade, é uma coletânea de salmos dentro do próprio salmo. São 22 salmos, com 8 estrofes cada um. Em algumas Bíblias são até numerados, né? Aleph, Bet, porque no hebraico a representação gráfica não são os números, mas são as próprias letras. E diz assim, ó, no Salmo 119, irmãos, no versículo 18, o salmista diz assim: desvende os meus olhos para que vejas as maravilhas da tua lei. Aleluia. Oh Senhor, desvende os meus olhos para que eu veja as maravilhas. E sabe como, irmão? Qual é o caminho? É o caminho da oração. Aleluia. Glória a Deus. É o caminho da oração, irmãos, que mostra o que Deus pode fazer. Quando você confia em Deus, a Bíblia diz que muitos confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Porque chega uma hora que a gente se acha importante, a gente se acha que a gente pode. Eu fico me lembrando de Eliseu, quando o filho daquela mulher morre, lá de Sunem, ele pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai bem? Ela não, vai tudo bem. Mas ele sabia que tinha algo ali diferente. Mas o Senhor não me revelou, porque às vezes Deus não revela tudo. E o filho dela tinha morrido. O coração daquela mãe estava perdido. E Eliseu confiava no seu cajado. Eliseu estava acostumado de ver o milagre que ele operava através do seu cajado. E falou lá para o seu mancebo: vai lá, leva o meu cajado, toca lá no menino. Ele não enviou o jovem, ele enviou o cajado. O jovem só foi transportar. E ele correu lá, tocou, e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque às vezes a gente confia no nosso cajado, no nosso título. Mas aí Eliseu entendeu, ele disse que ele foi até lá, se prostrou, clamou o nome do Senhor, e Deus ouviu. Oh, basura. Eu quero dizer que a igreja ela tem uma arma. E esta arma é a oração. Nos dias de Moisés, irmãos, houve uma rebelião lá, Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Deus, contra a obra de Deus. Se rebelaram contra Moisés. E se rebelar contra Moisés, irmãos, era sinal atestado de óbito. Deus não deixou passar. Diz a Bíblia que a terra abriu a sua boca, irmãos, e levou com família, com tudo. E tinha, acho que 250 líderes. Vendo que aquilo aconteceu, diz que eles pegaram lá um incensário de bronze, que era a cópia do original. O original era de ouro. E foram acender incenso para Deus. Morreu todo mundo ali, porque Deus não aceita a cópia.
Deus é Deus, irmãos, não aceita imitação. Quis imitar, quis fazer, irmãos. E só Arão estava, irmãos, permitido oferecer incenso. E Moisés estava ali com Arão e disse que toda a congregação se revoltou. E foi lá tirar satisfação com Moisés e com Arão. Vocês mataram os servos do Senhor. Mas diz, irmãos, que a nuvem da glória de Deus apareceu ali. Deus mandou fulminar. E Moisés ali intercedeu pelo povo. E Moisés falou para Arão: corre lá, porque já começou a matança. E diz que Arão estava entre os vivos e os mortos e correu. Falou: pega o incensário, enche de incenso. E Arão foi lá, irmãos, pegou o incensário, encheu de incenso e começou a oferecer incenso a Deus. E aquele aroma, irmãos, começou a subir. Começou a subir. E a morte, irmãos, cessou. Aleluia. A praga cessou. Porque quando o incenso sobe, irmãos, a igreja tem esse poder, irmãos. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Essa ceia do Wi-Fi, irmãos, tem uma ceia. Tem um nome, o nome é Jesus. Quando você acessa, irmãos, para acessar com o céu e chega lá em cima, irmãos, a igreja ela tem um poder. A igreja precisa orar. A igreja tem o poder de parar, de mudar a situação, de mudar contexto. E Deus quer usar a tua vida. Mas Deus está dizendo: de joelho. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente acha que é com a força da carne. Mas Deus está dizendo: é de joelho. É oferecer incenso. E o incenso subiu e chegou diante da presença de Deus. Deus nos colocou, irmãos, em lugar, irmãos, Deus, em lugar excelente, meus amados irmãos, para que nós ofereçamos incenso a Ele. A Bíblia diz que Jabes, ele foi mais excelente do que seus irmãos, porque invocou o Deus de Israel. Deus pode mudar a tua situação. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que invocar. E nesta noite Ele está aqui dizendo: eu posso mudar este contexto. Eu posso inserir você na história. A história não é sua.